ídolo está lá, Dagon está lá, Satanás está lá, mas os meus ministros não estão identificando, não o estão enxergando, não estão percebendo que ele já foi estabelecido, ele já foi entronizado, e ele por enquanto está dividindo comigo. Vai chegar uma hora que só ele estará sendo adorado. Apesar disso ele não via. Então Deus diz a ele: filho do homem, levanta os teus olhos. Seja sensível ao que está ocorrendo. Busque uma revelação. Abra os teus olhos espirituais. Tenha discernimento, bom senso, coerência bíblica, teológica, exegética e hermenêutica para o que está acontecendo com o evangelho atual, para o que está acontecendo com as congregações atuais, para o que está acontecendo com a cristandade moderna. Esse crescimento, essa apostasia avassaladora não tem sido percebida por muitos cristãos. Não tem sido notada por muitos líderes. Não tem sido discernida por muitos campos teológicos, por muitas denominações ditas tradicionais. Tem de forma sutil, inteligente, em alguns casos até escabrosa, sendo estabelecida, manifestada tal apostasia. E o próprio Ezequiel não via, sem que Deus o inspirasse, sem que Deus o dirigisse. Levanta os olhos, agora vira para o norte, desce as coordenadas para Ezequiel, até que ele enxergasse a escultura, o ídolo. O que você quer dizer com isso? Significa que estamos vivendo tempos que você não tem ideia, o estágio da depravação e da corrupção que está ocorrendo entre os cristãos. Significa que o nível de abolicidade, de atrocidade, de depravação, de injustiça, de desonestidade, está chegando a níveis inimagináveis há um tempo atrás. E se Deus não abrir os nossos olhos, como abriu de Ezequiel, se Deus não colocar o seu temor no nosso coração, se Deus não nos fizer enxergar que o que está ocorrendo tem escala mundial e é perigosíssimo, a fase que a igreja mundial está atravessando, e principalmente a brasileira, da qual faço parte, que é de perigo, é gravíssimo. Milhões estão correndo risco, e não são riscos de terem a sua estima tocada, ou de perder suas bênçãos financeiras. O risco que está sendo corrido é da sua eternidade ser comprometida. A nossa oração tem que ser: Senhor, eleva meus olhos. Senhor, norteia meus olhos. Senhor, dá-me sensibilidade. Senhor, mostra-me o que está ocorrendo nos bastidores das congregações, nos bastidores acadêmicos teológicos. Mostra o que está acontecendo no campo missionário. Mostra o que está acontecendo no cenário político-religioso, onde a igreja está andando abraçada. Se Ele não nos mostrar, milhões vão perecer, como Datã, Corá e Abirão. Milhões seguirão a doutrina de Balaão. Milhões serão cegos no seu engano. Milhões estarão achando que estão cultuando Jeová, mas estarão cultuando a Baal. Deus precisa despertar a igreja. Deus precisa abrir os olhos dos pastores, líderes, missionários, obreiros, profetas. Deus precisa trazer sobre nós, quer seja uma perseguição, quer seja o seu espírito, quer seja outras formas, mas abrir os nossos olhos para vermos os deuses que estão à nossa volta, para vermos o que está nos inundando até o pescoço: engano, heresia, apostasia, mentira, distorção bíblica.
A parte B, do 5, capítulo 8, versículo 5. E levantei os olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, a porta do altar estava a imagem de ciúmes, a entrada. O que a Bíblia fala? A imagem de ciúmes. Presta atenção. Ele leva Ezequiel até a entrada da porta do altar. Essa porta ficava em frente ao altar. E essa imagem estava colocada ao lado, próximo à porta que levava até o altar. E a Bíblia diz que ele teria que olhar da banda do norte. Era posicionada no norte que a estátua está. Por que ele fala norte? Porque seria um deus do norte. Essa estátua faz alusão a dois deuses. Ou Acera ou Baal. Baal era comumente chamado Deus do Norte. Provavelmente era um ídolo, uma imagem de Baal que estava sendo colocado na entrada do templo. Era isso que foi colocado, foi isso que Ezequiel viu. E o que isso mostra? Apesar de Jerusalém ser a capital da adoração, apesar do templo ser o lugar da presença de Deus, apesar da arca ser o lugar onde ela se manifestava, não era Jeová que estava sendo adorado, era Baal. Apesar da igreja ser ambiente de culto exclusivo a Deus, apesar dos templos cristãos terem sido feitos, inaugurados, para louvarem o Espírito Santo, apesar de haver os sacramentos da igreja, batismo, santa ceia, apesar da literatura cristã ser exposta, na congregação não é Jeová que está sendo adorado. É Baal. É Baal que está fazendo as apresentações. É Baal que está recebendo os novos conversos. É Baal que está instigando as pessoas a entrarem na nova fé e nos novos modismos. É Baal. Baal. E versículo 6. E disse-me: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do seu santuário? Agora, depois que Ezequiel não tinha visto, ele vê a estátua, vê outras coisas, ele percebe. Deus vem a ele e diz assim: Ezequiel, vês tu, percebes, entendestes, as escamas agora estão caindo, Ezequiel. Agora você está compreendendo o motivo do meu furor, da minha ira ser despejada, de eu não ter destituído a doutrina do inferno. Agora você está vendo, Ezequiel, percebes o que eu havia dito, falado, profetizado, escrito há anos atrás. Agora seus olhos veem o cumprimento. Você vê o estado que se encontra o sacerdócio. Você vê o estado que se encontra a disciplina eclesiástica, o estado que se encontra os ramos bíblicos. Você vê agora o estado moral, social e espiritual do meu povo. Vês tu, percebes, notas o quê? As grandes
abominações grandes. Ele está dizendo, relevantes, Ezequiel. Ezequiel, não se conforme com o que você está vendo. Não faz parte do modernismo, não faz parte do avanço e do progresso social, científico. É pecado, é reprovado, é antibíblico. E ele está dizendo para nós, vocês veem? É grande o que está acontecendo, é sério o que está acontecendo, é grave o que está acontecendo. Não se conformem, não aceitem, não vejam isso como algo normal, não engulam. É grande, é sério, é grave, Ezequiel. O que fazia parte dessas grandes abominações? Notem. Na entrada do templo estava Baal. Quais são essas grandes abominações que Deus estava se referindo? Quais são algumas delas? Baal na porta do templo. Baal também era considerado, chamado, conhecido como Deus da fertilidade. Fertilidade. Fertilidade nos campos, na agricultura, Deus das chuvas. Fertilidade faz as lavouras aumentarem. Há muita abundância, muita produção de alimento. Muita produção que vem da fertilidade compreende lucro. Lucro na porta do templo. Jesus expulsando os cambistas da porta do templo. Uma das coisas que Deus abomina é a teologia da prosperidade. Uma das coisas que está sendo feito é o comércio à porta do templo. Vê, Ezequiel, isso é abominável para mim. Eu abomino o comércio envolvendo o meu santo evangelho. O comércio das almas, o comércio da fé. São grandes, relevantes, sérias abominações. Se tem uma peste que tem assolado a cristandade, é a teologia da prosperidade. É o enriquecimento cristão mediante a fé. Eu não vou entrar de forma doutrinária e bíblica e teológica, como eu poderia refutar a pobre, miserável, antibíblica teologia da prosperidade. Porque não há referência neotestamentária para ela. Todos os textos para fundamentar essa teologia são do Antigo Testamento, do Antigo Concerto, e em promessas que especificavam-se somente a Israel. No Novo Concerto, na doutrina da igreja primitiva, nas cartas de Paulo, você não encontra isso. Mas é uma coisa que infelizmente foi disseminada algumas décadas atrás. E o mundo inteiro é escravo, está seduzido pela teologia da prosperidade. Ela tem regido o movimento neopentecostal, até pentecostal, em muitos ramos tradicionais atuais. A teologia da prosperidade tem sido o carro-chefe das igrejas. Tem sido o alvo de campanhas. Tem sido a coluna, a espinha dorsal da igreja. É óbvio que eu não estou generalizando. É óbvio que não são todas as igrejas. É óbvio que não são todos os cristãos. Eu sei que tem gente honesta, fiel, idônea. Eu sei que tem joelhos que não se dobram a Baal. Eu sei que tem igrejas sãs. Mas não é a maioria. Dentre tantas coisas que eu poderia falar da teologia da prosperidade, da distorção bíblica e teológica que ela proporciona para ser fundada, eu posso dizer que a teologia da prosperidade ela é um veneno, porque ela destrói a fé, ela esfria o cristão, ela tira a glória de Deus e tantas outras coisas. Mas a teologia da prosperidade, ela não é um acaso. A teologia da prosperidade não veio sem querer. Ela é um plano muito bem elaborado há anos, para cumprir exatamente o tempo do fim. O que a teologia da prosperidade propõe? Paz
felicidade, igualdade social e econômica, unidade, são todas as características do governo mundial. Instabilidade econômica, financeira, felicidade, igualdade social. A teologia da prosperidade é uma ferramenta usada por Satanás para promover o governo do anticristo. Porque quando toda essa geração que busca sucesso profissional, felicidade, completude, satisfação financeira, virá o Deus deles, o rei deles, e lhes dará exatamente o que eles querem, a marca da besta. Ele vai dar o que o povo quer. Romanos 1 diz que a depravação do homem chega a tamanho grau que Deus os entrega às paixões para fazer como querem. Vocês querem? Então se explodam. Vocês querem? Se esbaldem no pecado. Tomem o que vocês querem até se saturarem, até terem overdose. A palavra diz em 2 Timóteo 4:1 que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 2 Timóteo 4:1 diz que tendo comichão no ouvido, está falando da cristandade, não é para líder agora não, é para cristã, para o povo. Tendo comichão no ouvido, não aceitarão as sãs doutrinas de Cristo, e amontoarão para si doutores segundo as suas concupiscências. Eu quero o líder que me dê o que eu quero. Eu quero o estilo de evangelho, eu quero a pregação do evangelho, o modelo eclesiástico, o modelo pastoral que dê o que a minha carne deseja. Então esses homens só estão de pé, esses adventos neopentecostais, essa teologia de libertação, de autoajuda, satisfação pessoal e prosperidade, só está no ápice, porque há campo para ela, há milhões que amontoam esses doutores, porque querem ouvir exatamente o que eles pregam, e querem receber exatamente o que eles oferecem. Então isso vai culminar no ápice quando o anticristo entrar no poder, dando a todos o que eles querem, satisfazendo a concupiscência da carne, o desejo da carne. Esse é o maior perigo da teologia da prosperidade. Quando o anticristo se ascender no poder, não vai haver nenhuma oposição quanto ao seu governo. Afinal de contas, todos estarão esperando esse tipo de Messias, que dê tudo que a carne deseja. Era isso. Os cambistas na porta do templo. Comércio na igreja. Merchandise, mídia, marketing, lavagem de dinheiro, corrupção, política, engano, extorsão, toda sorte de coisas ilícitas envolvendo dinheiro fariam parte do último tempo de parte da igreja. É o que temos visto. Continuando no versículo 6, na última frase. Mas verás ainda maiores abominações do que essas. Palavra de Deus, palavra profética. À medida que o tempo for passar, a pecaminosidade do homem chegará a um estado deplorável. À medida que o tempo passar, as abominações ganharão mais terreno, mais corpo, mais consistência. A boca do Senhor é o que o disse. Assustaste com isso, Ezequiel? Arrepiaste com isso? Escandalizastes tu? Pois espere, porque coisas piores virão.
A mesma coisa Deus está dizendo a nós. Não se assustem. É mistério que tudo isso aconteça. Porém, ainda não é o fim. O que eu entendo aqui quando Deus disse a ele? Piores coisas verás. Pode entender duas coisas. Nós que estamos tendo acesso a essas coisas, igual esse irmão de azul que está aqui. Ele visitou a igreja do Rick Warren. Um cara que orou para Barack Obama, que escreveu o livro Igreja com Propósito.